Bom dia, filhas amadas do Pai. Que bom estar aqui com você nessa sexta-feira pela manhã, encerrando mais esse estudo de Rebeca. Espero que você tenha sido muito abençoada, muito mesmo. Deus esteja falando ao seu coração, talvez muito mais do que você ouve aqui, mas nesse ambiente de busca, o Senhor te acrescenta muito mais. Amém? Nós vimos essa história maravilhosa, não é? Recapitulando aqui, nós vimos um pai exercendo de fato a sua função de pai, protegendo, guardando, cuidando, se preocupando com o filho, em deixar para o filho algo de muito valor, além de herança, de bens, não é? Mas deixar legado de uma paternidade, de um zelo, de um cuidado. O filho nos ensina que devemos ouvir os nossos pais. Não é? Isaac confiou que o Senhor iria instruir ali o servo. O Abraão, da mesma forma, ele não confiou na escolha dele, ele confiou que o Senhor iria conduzir e fazer a escolha. Isso nos ensina muito que decisões da nossa vida, como casamento, nós temos que entregar para o Senhor. Isso é uma decisão que é muito difícil tomarmos sozinhos. O Senhor precisa nos instruir, deixar Deus encaminhar as coisas, ouvir a Deus, ouvir a Deus. Abraão não sabia exatamente qual, mas ele sabia qual não seria uma boa esposa para Isaac. Ele sabia que não podia ser uma estrangeira da terra dos cananeus, idólatra de outros deuses. Ele sabia, tinha alguns parâmetros, tinha alguns marcos, uns limites que não poderia extrapolar. Será que hoje os jovens têm isso? Nós temos ensinado aos filhos, aos netos, né? Então, que você aprenda assim como eu tenho aprendido demais com essa história. O servo Eleazer, o tanto que ele nos ensina como servir, com fidelidade, com amor, né? Confiando também no Espírito Santo, que é ele que nos torna servos úteis e fiéis, leais, né? E Rebeca, aquela posição dela de humildade, de servir, que também verdadeiramente, totalmente instruída pela vontade do Senhor. Ela poderia se recusar a ir para tão longe, né? Vemos que ela nunca mais viu seus pais, né? A história não relata isso mais. Então, eu vejo que é uma entrega, né? Verdadeiramente ela deixou a sua casa, seus pais e se uniu àquele homem para sempre. E a gente vê que quando eles se encontram naquela noite das bodas, a Bíblia relata algo tão interessante. Eles dizem assim: e então Isaac a amou aquela noite. Muito interessante isso, sabe, gente? Porque isso não está escrito em nenhum outro texto dos patriarcas, assim, que ele a tomou e ele a amou aquela primeira noite, né? Sempre fala, ele se deitou com ela, ele a conheceu aquela noite, mas a amou, eu vejo que é uma coisa, eles não só se deitaram, mas se amaram. Isaac nunca, ele não aceitou, né, uma outra esposa. Ele foi o único patriarca que só teve Rebeca. Ele foi fiel a ela até o fim, não aceitou concubinas, não aceitou ninguém. E apesar que também Rebeca no início teve dificuldades para engravidar, mas ele permaneceu firme, ele orou por ela e ele não aceitou concubinas ou segundas esposas. Então vocês veem que foi um amor diferenciado de Isaac e Rebeca. Rebeca abriu mão de tudo para estar com Isaac, tudo,
sua própria família, tudo, todo o mundo dela, a cultura dela, e foi viver num lugar longe. E Isaac abriu mão dos seus direitos ali no início de ter uma outra esposa, né, de ter filhos com outras mulheres. Ele permaneceu fiel com ela até o fim. Isaac viveu muito. Isaac viveu mais cerca de 180 anos, se não me engano. Ele viveu muito. Rebeca morreu um pouco antes dele. Os dois tiveram falhas. Se vocês forem continuar estudando, e eu aconselho você que continue, eles tiveram falhas como pais, né? Quando Rebeca engravidou, depois de um tempo, Isaac orou por ela e ela concebeu, deu à luz a gêmeos. Foi uma gravidez conturbada, ela sentia muitas dores. E Deus avisou para ela que havia dentro dela duas nações que se degladiavam entre si, não é? E então nasceu Esaú e Jacó. E eles cometeram um erro muito grande, né? Eu creio que Isaac e Rebeca eram pais extremamente amorosos, porque eles eram amorosos como casal. Era um casal apaixonado um pelo outro, obviamente que seriam apaixonados pelos filhos. Isso é normal, porém, não a ponto de causar uma divisão. A Bíblia diz que Rebeca se afeiçoou muito a Jacó. E o pai se afeiçoou muito a Esaú. Esaú era um caçador, era um varão destemido, ruivo, muito alto e forte. Jacó já era um homem mais doce, um homem que gostava de ficar em casa, gostava de cozinhar, gostava de estar com sua mãe. Então ele tinha um aspecto muito próximo de sua mãe. Isso fazia com que a mãe realmente tivesse muitas afinidades com ele. E nós sabemos que essa separação, essa divisão dos pais trouxe muita dificuldade entre eles. Eles já nasceram brigando. A Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Ou seja, se você está saindo, eu também estou saindo junto. A guerra já estava declarada desde o ventre, né? E realmente eles viveram em guerra até que Esaú, ele realmente não valorizava a bênção. Esaú era um homem que não dava muito valor às promessas de Deus, aquilo que Deus havia prometido para a descendência. Primogenitura para ele era uma coisa banal. Já Jacó valorizava muito a primogenitura, a bênção do Senhor sobre os primogênitos. Ele abençoava muito. E então ele tomou à força algo que Deus iria dar para ele. Porque está escrito que Deus amava Jacó mais que Esaú. Amava e abençoou. Ele iria dar a Jacó uma porção maior do que deu a Esaú. Então ele não precisava ser enganador, ele não precisava ser esperto e fazer umas jogadas, enganar o pai com a ajuda da mãe para tomar para si a primogenitura. Esaú errou muito, porque ele foi sem caráter, ele foi indigno da primogenitura. Mas Jacó não precisava roubar algo que Deus iria dar para ele. Então fica uma lição muito grande para nós. Não precisamos tomar à força aquilo que Deus pode nos dar. Ele pode nos dar tudo, qualquer coisa. Então, depende muito do seu coração. Por causa dessa atitude de Jacó, houve muito sofrimento.
Jacó teve que fugir do seu irmão durante muitos e muitos anos. Ele foi privado de conviver com os pais. E um enganador sempre vai encontrar outro enganador pelo caminho, até que seja tratado, até que seja liberto. E ele encontrou o seu tio Labão, que era mais enganador do que ele, e aproveitou-se da condição dele por muitos e muitos anos. Então, Jacó foi um homem que sofreu muito. Quem sabe depois a gente faz um estudo minucioso de Jacó aqui, porque ele é uma figura que me impressiona. Eu tenho muitas lições que eu aprendo com a vida desse homem, né? Então, é um patriarca que eu sempre digo, Abraão nos ensina, queridos, a realmente a sermos, como eu vou dizer, a entendermos que tudo vem do Pai, que nós não começamos nada, nós não temos força nem poder para iniciar nada. Tudo quem começa é Deus. Deus é a fonte de tudo. Abraão era filho de um idólatra, Abraão era um homem falho e, no entanto, o Senhor o escolheu e começou a partir dele a fazer uma obra que levou também muitos anos, muitos aprendizados, mas a gente entende que para a gente ser pai e mãe de nações não depende de nós, depende de Deus nos escolher e trabalhar em nós. Amém? E nós entendermos que a soberania de Deus está acima até da nossa vontade. Às vezes não depende do que queremos, depende do que Deus escolheu para nós. Se você tem aí um filho, uma filha, um marido, situação difícil, se você tem uma área na sua vida muito difícil, não se preocupe. Apenas ore e declare a soberania de Deus. Se verdadeiramente são escolhidos de Deus, a vontade de Deus prevalecerá sobre a vontade deles. Ah, mas tem o livre-arbítrio. Sim, tem o livre-arbítrio. Mas o Senhor, Ele permite talvez por um tempo. Jacó teve o livre-arbítrio de enganar o seu pai, roubar do seu irmão. Ele teve, Deus permitiu? Sim. Pagou caro por esse erro, mas depois terminou cumprindo tudo que o Senhor havia determinado para ele. Sabe, às vezes, a nossa desobediência, rebeldia, a nossa falta de sabedoria, ela apenas nos faz levar mais tempo nas situações difíceis da nossa vida. Mas no final, Deus transforma todo aquele mal em bênção. Deus transforma para nosso aprendizado. Deus nos consola para que possamos consolar outros. Então, vamos declarar a soberania de Deus sobre a vida daqueles que amamos e sobre a nossa própria vida. Amém? Deus é maior, maior que tudo, que nossos erros, falhas, fraquezas, mazelas, desobediências, cegueira, maldições, obras do inferno, obras do diabo. Deus é maior. Deus é maior. Essa é a soberania dele. Sabe, ele diz em Isaías 43, antes que houvesse dia, eu sou. Uau, que palavra! Antes que houvesse dia, a terra era sem forma e vazia, o Senhor já era Deus. Ele já reinava, absoluto sobre tudo e todos. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Ninguém há, ninguém. Se Ele escolheu, minha querida, meu querido que me escuta, acabou. Ninguém pode escapar. Ah, mas e se eu não quiser? Querida, soberania de Deus. Em alguns casos, Ele cumpre a vontade dEle. Ele faz com que essa pessoa caminhe até um ponto dentro da sua vontade, mas depois Ele diz não.
Não é por aqui. Não é assim. Você vê isso nas histórias dos patriarcas, você vê isso nas histórias, centenas e milhares de histórias na Bíblia. A vontade do Senhor é soberana. E ele continua: agindo eu, quem impedirá? Se o Senhor quer agir e quer que aconteça algo, quem vai impedir? O Senhor havia escolhido Jacó desde o ventre. Desde o ventre. A Bíblia é clara: o Senhor amou a Jacó mais que a Esaú. O Senhor escolheu, não é? Vemos o caso de Davi. O Senhor encontrou Davi. Eu encontrei Davi, meu servo. Um homem segundo o meu coração. Encontrou, ele achou, ele buscou. Davi fez tantas coisas erradas. Davi matou um homem. Davi tomou para si uma mulher que não era sua, matou o marido dela e escondeu de todo mundo. É ou não é um fato gravíssimo para destituir o Davi de qualquer sonho que Deus tivesse com ele? No entanto, Deus trabalhou o caráter de Davi. Deus reconheceu o arrependimento de Davi e retomou Davi aos planos. Fez Davi maior do que todos os outros reis que houveram antes e depois dele. Então, eu quero dizer a você, a soberania de Deus continua a mesma. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Não há problemas que ele não possa resolver. Não há demônios que ele não possa destruir. Não há obras do diabo que sejam maiores do que ele. Não há desobediência que se opõe à vontade de Deus. Não há. Então, nós vamos seguir confiando que ninguém pode escapar dele. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Amém? Que Deus te abençoe, que essa história maravilhosa de Rebeca, ela possa gerar em seu coração muitos frutos para a glória de Deus. Retire dessas histórias que nós estamos estudando lições para a sua vida pessoal. Não é apenas para a sua mente, não é apenas para o seu conhecimento, mas para a sua prática, a prática da sua vida pessoal. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te guarde. E eu quero que você continue com essa fome, com essa sede de Deus. Envie esses áudios para pessoas que você ama, que você acha que vão ajudar, não é? Estamos vivendo um tempo ainda que talvez nem tudo esteja na normalidade ainda. Então nós precisamos desse tempo. Esse tempo de ouvir o que o Senhor está falando, voltar à palavra de Deus. Então, envie os áudios. Amém? Quero te lembrar também que nós temos uma promoção dos nossos livros, frete grátis durante todo esse mês. E se você desejar adquirir os nossos livros, o preço está imperdível. Chama inbox, chama pelo e-mail, tá bom? E eu tenho certeza que Deus, ele vai falar ao seu coração. Ele vai falar. Amém? Ele vai falar ao seu coração. Os nossos livros têm abençoado tantas vidas, tantas vidas. Eu sou muito grata a Deus por ser um canal, não é? Um canal do nosso Pai. Deus te abençoe. E semana que vem voltamos com mais um estudo. Esteja preparado o seu coração. Seu coração está preparado para o Senhor falar? Ele está um coração aberto, ensinável, para que Deus possa semear nele algumas verdades? Olha, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que o Senhor está depositando dentro de nós coisas maravilhosas da sua palavra. Mas as estações mudam. Pode ser que amanhã você vai pegar todo esse depósito e vai usar no seu ministério, na graça, na glória do Senhor, para a glória do Senhor, na vida das pessoas. Então aproveite esse tempo em que o Senhor está depositando em você verdades eternas.
porque toda semeadura há uma colheita. Amém? Nós já estamos voltando às nossas ministrações e, para a glória de Deus, me sinto muito honrada com os convites que estão retornando e continuamos servindo ao Senhor para a glória do nome do nosso Deus. Um beijo grande no seu coração, Deus te abençoe, fica na paz.